quando usar zu em alemão. Então, se você nunca se perguntou quando usar zu em alemão, pode ficar muito tranquila que esse dia vai chegar. Então, esse vídeo é para você que realmente não sabe usar a palavra zu em alemão, né, nunca ouviu falar sobre esse assunto, ou ainda que você tenha ouvido falar sobre esse assunto, e você acha que sabe usar zu em alemão, pode ser que eu traga novidades para você aqui nesse vídeo, porque eu vou trazer algumas circunstâncias na quais a palavra zu é utilizada, beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu te ajudo a aprender o alemão útil, esse falado aqui na Alemanha pelos alemães. Hoje a gente vai aprender um tema muito importante que é, afinal, quando usar zu em alemão, e tudo com frases úteis para você já sair daqui colocando tudo em prática, beleza? Esse tema é uma grande oportunidade de você entender de uma vez por todas que uma só palavra pode ter mais de um sentido. Então, muitas vezes, se você não tiver uma sabedoria quando você está estudando um idioma estrangeiro, você decora o sentido de uma palavra, você se depara com uma frase, você decora o sentido das palavras e acha que aquele sentido vai permanecer em várias outras frases, ou em todas as frases, né, que tem aquela palavra específica. E não é assim. Eu vou te dar um exemplo muito simples em português para você realmente criar essa consciência. A palavra meia em português tem só um sentido? Na sua cabeça de cara você já respondeu que não. A palavra meia não tem só um sentido. Da mesma forma, existem várias palavras alemãs que têm mais de um sentido. Por exemplo, se eu pegar essa garrafa aqui, ó, tudo bem. Alguns substantivos você consegue realmente aprender o nome daquele substantivo, você consegue aprender a falar garrafa em alemão, por exemplo, e garrafa é garrafa, beleza. Mas tem muito verbo, tem muito advérbio, tem muitas palavrinhas, partículas, que você aprende um sentido daquela palavra, mas a depender da frase, a depender do contexto, aquela mesma palavra tem um outro significado. Então é muito importante você ter clareza em relação a isso, porque se você tiver clareza em relação a isso, você vai conseguir interpretar as frases melhor quando você estiver lendo em alemão, quando você estiver ouvindo em alemão. E isso vai te dar também mais autonomia para se comunicar em alemão, já que você vai pensar o seguinte: bom, eu quero comunicar tal coisa em alemão, nesse momento aqui eu preciso usar a palavra zu, e eu aprendi lá com o Ravili, se você for aprender isso comigo aqui hoje, então eu aprendi com o Ravili que a palavra zu, nesse momento, tem esse significado aqui. Então, quando eu entendi que a palavra zu tem vários significados, existe uma função para isso, existe uma explicação para isso, eu realmente errei muito menos. Claro que não vou dizer que eu nunca mais errei, mas eu errei muito menos porque eu adquiri esse conhecimento, beleza? Então, é muito importante aprender palavras num contexto. Um grande vacilo é você ficar aprendendo palavras isoladas, e isso é muito ineficiente, porque a gente não dialoga, a gente não conversa através de palavras isoladas. Ninguém chega do seu lado e fala carvão e sai correndo. Ninguém fala braço e sai correndo. Existe um contexto, existe uma situação, a gente se comunica com frases, entende? Então é muito importante você aprender frases úteis em alemão, principalmente quem mora num país aqui de língua estrangeira, quem mora aqui num país que fala alemão, sente na pele essa necessidade de resolver as coisas do dia a dia. Então se você fica aprendendo lista de palavras isoladas, isso é muito ineficiente. O que eu mais vejo na internet é vídeo dando dica de verbos isolados, palavras isoladas. E eu vejo que isso tem uma repercussão muito grande. Toda vez que eu vejo isso, eu me pergunto, por que isso tem uma repercussão muito grande, já que isso é muito ineficiente? Não sei explicar, vocês me expliquem, por favor, que até hoje eu não sei por que às vezes um vídeo ineficiente, ensinando palavras isoladas, tem uma repercussão tão grande. Não sei explicar, porque é muito importante que você tenha acesso a frases úteis. Mas, vamos entrar então agora no tema, que eu preparei um conteúdo para vocês aqui, eu estou com o meu roteiro. Lembrando que o tema é, afinal, quando usar a palavra zu em alemão, e eu vou trazer também exemplos práticos para vocês. Vamos lá. Olha a primeira utilização da palavra zu. Muito simples, eu vou explicar de uma maneira muito simples para vocês. Zu, antes de adjetivos, tem uma função muito específica. Olha essas duas frases aqui, ó. Das ist
so gut. E agora eu vou colocar uma frase do lado, que é a seguinte. Das ist zu teuer. Vamos lá. Qual é o sentido da primeira frase? Qual é a diferença da primeira frase para a segunda? Em relação ao sentido. A gente está usando adjetivos nas duas frases. Vou até fixar essas duas frases aqui, ó. Prestem atenção. A gente está usando adjetivos nas duas frases. Na primeira tem o adjetivo gut. E na segunda tem o adjetivo teuer. Primeira, das ist so gut. E a segunda, das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Tem dois adjetivos aí. So tem uma função. E a palavra zu, que é o nosso foco hoje, também tem uma função. O que é que vocês acham dessas duas frases? Qual é o sentido da primeira? Qual é o sentido da segunda? Eu vou passar um macete para vocês de como vocês podem interpretar a segunda, que é o nosso foco de hoje. Isso é bom, isso é muito, ainda não, mas obrigado pela contribuição. Me falem, por favor, aí, qual é o sentido da primeira, qual é o sentido da segunda. Quanto mais vocês participarem, mais vocês vão aprender. Quanto mais vocês engajarem, mais vocês vão realmente sair daqui entendendo o significado de tsu. Tão bom e muito caro. Alguém tem a mesma opinião? Você coloca esse emoji aí da garrafa. Vocês têm a mesma opinião, gente? Tão bom, muito caro, é isso mesmo? Caia. Isso é muito bom, isso é muito caro, isso é muito bom, isso é muito caro. Show de bola, maravilha. Isso bom, bem caro. Pronto. Agora eu encontrei uma coisa que eu queria ouvir. Uma é positiva, outra é negativa. Legal. Beleza, correto. É o seguinte. Primeira função da palavra tsu que a gente está aprendendo aqui hoje. Tsu, antes de adjetivos, vai intensificar negativamente os adjetivos. Vou repetir porque é muito importante isso. Ó. A palavra tsu, antes de adjetivos, vai intensificar negativamente os adjetivos. Então, quando você fala assim, ó, zu teuer, significa caro demais. Passou do ponto. Passou do ponto. Se você fala só assim, ó, das ist teuer, isso é caro. Tá ok, isso é caro, você não vai comprar, beleza. Agora, se você colocar tsu antes, você intensificou negativamente. Das ist zu teuer, caro demais. Na tradução, se você acabar pensando em português, alguma coisa assim, em português a gente coloca o adjetivo depois, né? Então, caro, adjetivo aliás depois não, antes, né? Caro e a palavra demais você coloca depois. Em alemão é o oposto. Você coloca a palavra tsu antes do adjetivo. Então, zu teuer. Ô Ravili, eu tenho uma pergunta para você. Dá pra gente colocar a palavra tsu antes de algum adjetivo positivo? Porque dá pra falar tsu teuer, né? Que é caro demais. Caro é uma coisa negativa. Eu consigo pegar um adjetivo ali que tem um sentido positivo e colocar tsu antes? Dá pra fazer também, em alguns momentos. Se eu chego e falo assim, ó. Er ist zu nett. O sie ist, né? Sie ou er, tanto faz. Eu posso falar assim, ó. Er ist so nett. Ele é tão gente boa. Então, usou no sentido de tão, né? Deixa eu digitar para vocês. Er ist so nett. Então aqui, pô, ele é tão gente boa, né? Pô, que legal, esse cara é tão gente boa. Agora, se eu falar assim, ó. Er ist so nett. Ele é gente boa demais. Passou do ponto que estragou. Passou do ponto que estragou. Então aqui a gente pode até interpretar da seguinte forma. Ele é tão gente boa que ele acaba sendo ingênuo. Ele acaba se prejudicando, porque ele acaba fazendo mais pelos outros do que por ele mesmo, e etc. Entende? Então é possível sim você usar tsu antes de um adjetivo que tenha um sentido positivo. Beleza? É possível. Então tsu vai intensificar negativamente adjetivos, sejam eles com sentido positivo ou com sentido negativo. Agora eu vou ler alguns comentários de vocês, porque é importante interagir aqui. Maravilha. Deixa eu lendo aqui. Ich habe verstanden. Que bom que você entendeu. Melhor explicação do mundo, parabéns. Fico feliz.
Estou me esforçando para explicar de uma forma bem clara. Zu usa com algo positivo e para algo em excesso. Zu, quando usa com algo positivo, para algo em excesso. Não entendi direito. Tem como redigitar aí? Posso usar o Zé ou é muito A1? Não, então. Aí é que tá. Tem diferença, tá? Tem diferença. Eu não estou comparando Zu com o Zé aqui, não. Eu espero que vocês estejam entendendo. Beleza? Vamos continuar. Eu quero... Imagine só que você vai comprar um vestido. Você entra na loja aqui, na Alemanha, enfim. Você vai comprar um vestido. E aí você está experimentando o vestido. Percebeu que o vestido está grande demais. E aí você volta ali para a vendedora, para a pessoa que está te atendendo e quer falar o seguinte: o vestido é grande demais. Como é que você vai falar isso em alemão? O vestido é grande demais. Eu preciso da contribuição de vocês aí. Como é que é então? O vestido é grande demais. Já aplicando o que a gente acabou de aprender aqui. Como é que seria o vestido é grande demais? Em alemão. Digitar em alemão. E aí? O vestido é grande demais. Que passou do ponto. Como é que seria? Genau, a Trícia colocou aí: das Kleid ist zu groß. Ganz genau. O vestido é grande demais. Simples assim. A prova tava difícil demais. Como é que seria? A prova tava difícil demais. Tipo, se você diz que alguém é schön, zu schön, tipo, passar do ponto do esperado para quem fala, sempre sou negativo. Depende muito do contexto. Você não vai usar zu antes de todo e qualquer adjetivo positivo, não. Depende muito do contexto, né? Se você quiser falar que alguém é tão bonito que passou do ponto, não é algo comum da gente falar, né? Pô, se passou bonito, se uma pessoa é bonita que passou do ponto, a gente vai falar que é esplêndida, maravilhosa ou maravilhoso, entende? Então, depende muito do contexto. Não é comum você usar zu com todo adjetivo positivo. É mais quando você quer, mesmo que o adjetivo normalmente seja positivo, você quer intensificar negativamente para falar: ó, passou até do ponto aqui. Mas como beleza, quanto mais beleza a pessoa tem, você não fala que passou do ponto uma beleza, pelo menos não é comum, né? Die Prüfung war zu schwierig. Genau. É porque exatamente foi, né? Então war. Cacau colocou: die Prüfung ist zu schwer. Pode ser também, eu tinha falado no passado, mas pode ser. Você colocou no presente aí que a prova tá difícil demais. Maravilha. Show de bola, perfeito. Exatamente, essa ambulância está passando do ponto. Eu moro numa avenida aqui movimentada e aí acontece direto. Mas vamos que vamos. Olha só, gente, então, foco aqui para a gente sintetizar. Em alemão, você pode intensificar negativamente adjetivos usando a palavra zu, né? Antes desses adjetivos, né, que você vai utilizar isso. Por exemplo, se você quer... Vamos pegar dois exemplos úteis aqui. Você quer falar que o vestido tá grande demais. Então você entrou numa loja, experimentou um vestido que você precisa comprar para um baile de formatura, ou para uma festa específica, ou para um casamento, enfim. E aí você, né, enfim, coloca o vestido, tá grande demais, volta para a vendedora para falar isso. Grande demais, passou do ponto. Você pode usar a palavra zu antes do adjetivo para mostrar isso. Então você pode falar: das Kleid ist zu groß. O vestido é grande demais. Se você fez uma prova e a prova estava muito difícil, você quer realmente falar isso, né, que estava difícil demais, que passou do ponto o nível de dificuldade, você pode usar zu antes do adjetivo. Então, die Prüfung war zu schwer. Estava difícil demais. E se, Ravile, mas eu só vou usar zu antes de algum adjetivo, enfim, negativo, no sentido negativo? Não. Com alguns adjetivos com sentido positivo também, você pode utilizar. Um exemplo que eu dei agora há pouco seria você falar que alguém é gente boa, mas que alguém é gente boa demais. Passou do ponto, porque chega a ser uma pessoa um pouco ingênua. Você pode falar: der Typ, o cara, ist zu nett. O cara é gente boa demais, que passou do ponto. Então, tendo isso em mente, você consegue aprender
alemão de uma forma muito mais eficiente se você aprender essas técnicas, esses detalhezinhos assim e já colocar em prática, beleza? Então, a partir de hoje, coloque em prática que zu antes de adjetivos, via de regra, vai intensificar negativamente esses adjetivos. Fechou? Vamos então para a próxima utilização da palavra zu. Prestem atenção, prestem atenção. Essa aqui é clássica. Zu para destino ou direção. Então, zu para destino ou direção. Fala, Luan, beleza? Zu para destino ou direção. E aí é o seguinte, você deve se perguntar o seguinte, ou você deve na prática confundir isso. Quando é que você vai usar nach e quando é que você vai usar zu? No sentido de, para deslocamento, significando para, no sentido de direção ou deslocamento ali, ou destino. Como é que você vai diferenciar as duas palavras? Zu ou nach? Como é que você vai diferenciar? Tem macete para isso também. Tem um macete para isso que eu vou passar para vocês. Mas, quando é que você usa nach e quando é que você usa zu? Tenta simplificar. Na Berlin, zu weit, correto, mas tenta me explicar assim, com poucas palavras. Eu uso nach quando, eu uso zu quando. Mas o zu voltado para deslocamento, porque esse zu weit que você colocou aí não tem a ver com deslocamento, não. Eu quero zu significando para, entendeu? O Ari colocou ich weiß nicht, ok, ich bin zu Hause, ich gehe nach Hause. Não, mas isso aí são exceções, tá? Zu Hause e nach Hause são exceções, que eu vou falar daqui a pouco. Nach, quando é cidade, estado ou país. Ok, já começou legal. E zu, quando é que você usaria zu? Uma regra básica de nach, o Cacau colocou aí. Na cidade, estado ou país. Uma regra básica, embora tenha exceções também, né, em relação a país, por exemplo, não é para todos os países que você vai usar nach. Mas vamos lá. Zu para lugares. Mas quais lugares? Quais lugares? Cita aí 3 lugares. 3 tipos de lugares. Atrícia, movimento para algum lugar e distância. Ich gehe zum Sport oder ich gehe nach Brasilien. Daria. Embora seja mais próprio dizer ich fliege nach Brasilien, né? Mas no dia a dia dá para falar ich gehe também. Pode falar no dia a dia. Gente, vou passar um macete para vocês. A Trícia colocou cidades, países, escola. Mas isso é o quê? É o nach ou zu? Vou passar um macete para vocês. Pega esse macete e anota. De preferência, anota isso aqui. Porque esse macete é curto e objetivo e vai ajudar vocês para sempre com isso. Preste atenção. O ponto de partida é você pensar primeiro para onde você está indo. Já que você quer usar a palavra para, e em alemão existem várias palavras que significam para, primeiro ponto é, cara, eu vou me deslocar. Para. Eu quero usar a palavra para em alemão. Para qual lugar eu estou indo? Primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Para qual lugar eu estou indo? Você tem que saber que lugar é esse que você está indo. Beleza. Se esse lugar for do tamanho de bairro para cima, presta atenção, for do tamanho de bairro para cima. O que é tamanho de bairro para cima? Bairro, uma região de uma cidade ali, uma área de uma cidade, maior que bairro, né? Uma cidade, um estado, um país, um continente. Então, para isso, via de regra, você vai usar a palavra nach. Pegou o macete? De bairro para cima, nach. Tem exceções, claro. Tem países que são femininos, países que são masculinos e países que são plurais. Você não vai usar nach quando estiver indo para esses países. Mas exceção, foca aqui no grosso, né? no macete. O que for menor do que bairro, o que for estabelecimento dentro de uma cidade, você usa zu para a maioria deles. Então você vai falar o seguinte: aeroporto. Eu estou indo para o aeroporto. Zu.
Tô indo pra academia. Tsu. Tô indo pro supermercado. Tsu. Tô indo pro médico. Tsu. Percebe? Então, para vários estabelecimentos dentro de uma cidade, você usa a palavra tsu. É o grande macete esse aí. Grande macete. De bairro para cima, nar. O que for dentro da cidade, algum estabelecimento que você está indo, você vai usar tsu. Agora, no dia a dia, o que é que você usa mais? Você usa mais nar ou tsu? Você vivenciando ali o seu dia a dia na Alemanha, na Suíça, na Áustria. Você usa muito mais tsu. Você vai mais no supermercado ou você vai mais para um outro país, por exemplo? Você vai muito mais para o supermercado. Você vai mais para academia, para farmácia, para um aeroporto, para uma estação ali de trem, ou você vai mais vezes para uma outra cidade? Né? Claro, às vezes você trabalha numa outra cidade, todos os dias e tudo mais, mas de qualquer forma, frequentemente você frequenta um estabelecimento ali dentro de uma cidade. E aí, uma preposição coringa é a preposição tsu. Beleza? Então, fica essa dica aí. Tô indo pro trabalho. Ich gehe zur Arbeit. Tô indo pro supermercado. Ich gehe zum Supermarkt. Tô indo pra academia. Ich gehe zum Fitnessstudio. Beleza? Claro que em algum momento também você pode usar a preposição in, justamente para deixar claro que você vai entrar nesse local. Mas, via de regra, tsu é uma preposição meio que coringa. Mas, deixa eu ler aqui que eu vi algumas perguntas. A Trícia colocou, escola não, você pode falar sua chula, pode sim. Você usa a preposição in para alguns lugares, é mais para você deixar claro que você vai entrar dentro daquele local. É mais uma forma de você demonstrar essa intenção de que vai entrar. Mas você pode falar assim, sua chula. Você pode também entrar no supermercado, ir para o supermercado e falar zum Supermarkt ou falar in den Supermarkt. In, quando você usa in para alguns locais assim, você está só dando uma ênfase, deixando claro que você vai entrar naquele local. Mas de uma forma genérica, você pode usar tsu para ir para esses locais, beleza? Continuando. Peguei, é muito bom. Você falando parece tão fácil. Boa explicação, maravilha que vocês estão gostando. Show. Continuando aqui. E por que ir para casa usamos nar e não tsu? Então, exceções. Eu ia falar isso daqui a pouco. Então, casa é exceção. A casa onde você mora é exceção. Você fala na Hause, isso é exceção. Qualquer gramática que se você pegar, vai estar escrito lá, exceções, né? Aí vai estar lá, na Hause, é quando você vai para sua casa, então você usa nar. E quando você está em casa, você fala zu Hause, ich bin zu Hause. E as gramáticas colocam lá, que é uma exceção e tudo mais. Então, quanto a isso, tem só que mesmo que memorizar. Continuando. Nossa, que explicação top, show de bola. Ich gehe zum Deutschkurs. Exatamente, aí tsu vai pedir o dativo, aí você vai juntar com o artigo dem, né? Meu Deus, eu tinha muitas dúvidas nisso. Perfeito, tsu plus infinitivo. Vou tratar de tsu plus infinitivo daqui a pouco, beleza? Gente, olha só. Vocês entenderam até agora? Eu acho que sim, né? Deixa eu desmarcar, ó. Deixa eu tirar o que eu fixei. Olha só. Presta atenção aqui. Em alemão, você pode usar muitas palavras significando para. Esse para envolvendo direção ou destino, né? Para casa, para o supermercado, para a escola e tudo mais. Você pode usar várias preposições para isso. Uma delas é a palavra zu, beleza? E aí, quando é que você vai usar zu? Quando eu vou para um país, eu estou indo para a Alemanha, estou indo para o Brasil, eu vou usar zu? Não. Tem um macetezinho que é muito importante você utilizar, que via de regra, tem exceções, mas via de regra, estabelecimentos dentro de uma cidade, se você está indo para a escola, se você está indo para o supermercado, para a academia, para o aeroporto, para a casa de alguém, você pode usar a preposição zu, com esse significando para, né? Então, tô indo para o supermercado, ich gehe zum Supermarkt. Tô indo para a academia, ich gehe zum Fitnessstudio. E assim por diante. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Principalmente a exceção casa, onde você mora. Para você dizer que você vai para casa, aí a preposição é nar. E é uma exceção, né? Porque nar normalmente você vai utilizar com aquilo que é do tamanho de bairro para cima. Então, se você está indo para casa, é uma exceção você falar
Ich gehe ou ich fahre nach Hause. Beleza? Então, tendo isso em mente, você consegue entender melhor quando usar a palavra zu, e aí você vai dominando esse alemão útil para a sua vida aqui no país que fala alemão. Beleza? Vamos lá. Nesse caso, fica no dativo a preposição? Não, na verdade, não é a preposição que fica no dativo. É um eventual artigo que você colocar depois de zu, você vai ter que declinar no dativo. É a preposição que pede o caso. Você não fala que a preposição está em um caso, entendeu? Beleza, vamos continuar aqui, ó. Olha só. A próxima utilização da palavra zu que a gente vai trabalhar aqui é zu sendo sinônimo de uma outra palavra que é geschlossen. Geschlossen. O que é que significa geschlossen? O que é que significa geschlossen? Vocês podem colocar aí, por favor, o significado de geschlossen? Geschlossen. Larissa colocou fechado, correto, muito bom. Trícia também, Cacau também, show de bola. Geschlossen, fechado. Nath também colocou fechado, muito, muito bom. Olha que interessante. No dia a dia, é muito comum você usar a palavra zu sendo sinônimo de geschlossen. Então, se você falar assim, ó, die Tür, a porta, ist geschlossen, ó, ist zu, já ia falar geschlossen. Die Tür ist zu, a porta está fechada. Né? Quando eu uso zu nessa frase, essa zu está no final da frase ou está antes de algum adjetivo, por exemplo? Está no final da frase. Então, estou falando que algo está zu. Ou estava, poderia ser no passado também, enfim. Então, algo está zu. Nesse caso, zu significa fechado ou fechada. Uma coisa que você vai ver com muita frequência, principalmente você que mora aqui em algum país que fala alemão, você vai se deparar bastante com essa palavra aqui, ó. Vorübergehend. Então, eu vou até digitar aqui ela, porque ela é muito importante. Vorübergehend. Deixa eu fixar aqui. Ravili, o que é que significa essa palavra? Significa temporariamente. Então, supondo que teve algum problema de saúde, como a gente teve a pandemia e tudo mais, aí tem lá um e-mail que você recebe da escola, ou uma mensagem que você recebe da escola, ou você leva o seu filho para a escola e tem lá uma plaquinha, alguma mensagem falando o seguinte: Die Schule ist vorübergehend zu. Ou geschlossen, né? Mas no nosso caso aqui a gente está aprendendo com zu. Significa o seguinte: a escola está temporariamente fechada. E dessa palavrinha aí, que pode assustar algumas pessoas por ser um pouquinho grande, significa temporariamente. Vorübergehend, né? Temporariamente. É algo muito comum aqui, você se deparar com isso. Às vezes você vai no restaurante, o restaurante está fechado para reforma, alguma coisa assim, e aí você vai se deparar com isso aí, né? Tipo, que o restaurante está temporariamente fechado. Então, zu também significa que algum local está fechado, uma loja, um restaurante, uma porta, um escritório. Você pode usar inclusive até para saúde, olha só. Chega no médico, tá com o nariz entupido, já tem 1, 2 semanas, não está conseguindo dormir direito. Você pode chegar para o médico e falar o seguinte: Meine Nase ist zu. Meu nariz está entupido. Né? Ao pé da letra, fechado, mas claro que a gente fala em português entupido. Você pode usar zu para isso também. Ou você pode ouvir isso também de uma forma imperativa. Imagina só, você entra num estabelecimento assim, num órgão público, e aí você pega um atendente bem rigoroso, assim, bem chato. Aí você abre a porta, entra e esquece de fechar a porta. A pessoa pode falar assim: Tür zu, porta fechada. Porque quer que você mantenha a porta fechada, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui, ó. Eva pediu para escrever os exemplos, mas eu falei tanta coisa. Deixa eu falar aqui a escola está temporariamente fechada. Die Schule ist vorübergehend
Gehend zu. Pronto, esse exemplo que eu coloquei agora, a escola está temporariamente, e zu no final significa fechado ou fechada, beleza? Você pode, um outro exemplo que eu posso colocar aqui, que eu tinha falado, é de meine Nase ist zu. Bom, a Nath já colocou aí, show de bola, obrigado. Você pode, deixa eu olhar no meu documento aqui, um outro exemplo que eu separei para vocês. Tem aqui uma frase bem útil para vocês, que é assim, ó. Der Laden ist sonntags zu. Quando você às vezes vai no centro da cidade, você encontra alguns restaurantes abertos e tal, no domingo, mas no geral, comércio assim é fechado domingo, né? Mas aqui, principalmente onde eu moro, no centro da cidade, você encontra alguns restaurantes abertos no domingo, mas tem local que não, então você pode perguntar, vai estar aberto amanhã, que é domingo? Aí a pessoa pode falar, nein, leider nicht, der Laden ist sonntags zu. Beleza? Fechado no domingo. Você tá no médico, você vai olhar alguma coisa nos olhos lá, fazer algum exame e tudo mais, o médico botou colírio, pede para você fechar os olhos durante alguns segundos. Então o médico pode falar algo do tipo Augen zu. Augen, que é olhos, né? Augen zu. Olhos fechados. Então, um dos sentidos da palavra zu é fechado ou fechada. Você está falando ali, nesse caso aqui é o médico falando para você, né? Augen zu. Olhos fechados. Beleza, coloquei para vocês aí. Agora deixa eu arrematar aqui com um resuminho que eu fiz para vocês. Então atenção aqui, ó. No alemão do dia a dia, falado aqui pelos alemães, existe a palavra geschlossen, que é do alemão padrão, assim, e tem uma palavra que é muito utilizada no lugar de geschlossen, é uma palavra muito usada no dia a dia, né? Então se eu quiser falar assim, ó, a escola está fechada. Die Schule ist zu. A escola está fechada. Se eu quiser falar assim, ó, meu nariz está entupido, está fechado, está entupido. Então eu estou no médico e preciso falar isso para ele. Tem 2 semanas que eu estou sofrendo com isso, não consigo dormir e tudo mais. Então, meine Nase ist zu. Meu nariz está entupido. Posso falar isso para o médico também. Então, um sentido da palavra zu é esse. Ravili, como é que eu vou saber se zu tem tanto sentido? A gente está aprendendo aqui na live vários sentidos da palavra zu e você vai ter que observar no contexto e você vai ter que colocar em prática também o que eu estou te explicando aqui nessa live. Eu estou passando para vocês vários macetes. Então, com essas técnicas, vocês conseguem aprender melhor um alemão útil que vocês podem utilizar no dia a dia, beleza? Então, vamos lá. Próxima forma de você utilizar zu. Isso aqui alguém tinha falado antes. Boa tarde. Eita, o nome aqui é Rau Ristan. Eu vou falar com R. Lemung, né? Rau Ristan. Tudo beleza? Maravilha, vamos continuar, gente. Ó, próxima utilização aqui que está na minha lista é a seguinte. A palavra zu lá no final da frase, acompanhando verbos no infinitivo. Eu sei que existe um assunto em alemão que vocês têm curiosidade em saber, zu plus infinitivo. Teve alguém que digitou aí. E vocês ficam, às vezes, preocupados com esse tema, só que é muito importante vocês pensarem da seguinte forma. Olha só a abordagem mental aqui. Cara, quando é que eu vou usar esse tema? Sempre se perguntem isso. Quando? Para que eu vou usar esse tema na prática? Porque quando você está numa escola tradicional de alemão, eles vão empurrando gramática em você e você fica o tempo todo, tá, mas para que isso aí? Para que acusativo? Para que dativo? Para que zu? Para que isso? Para que aquilo? Para que o genitivo? Como não te ensinam para que aquilo existe, qual é a função daquilo, aí fica difícil de você aprender, né? Se o seu cérebro não vê utilidade nas coisas, vai dificultar. Agora, se você tem acesso ao porquê que você está aprendendo aquilo, vai melhorar. Olha só o macete. Ravili, tem um assunto em alemão que é zu plus infinitivo. Eu uso a palavra o M, depois lá no finalzinho da frase eu coloco zu e coloco o verbo. Para que tem esse assunto, Ravili? Me explica aí. É o seguinte, quando você quiser falar do para que você faz alguma coisa,
você vai usar essa estruturazinha. Zu mais infinitivo. Então, quando você quiser falar para que você faz alguma coisa, não é por que você faz alguma coisa, não. Porque se for por que, você pode usar weil para explicar por que você faz aquilo. Então, é você falar para que você faz tal coisa. Exatamente, Cacau colocou aí. Finalidade, né? Para que você faz isso? Então, olha só. Imagine que você quer falar o seguinte, ó. Eu tô malhando todos os dias para emagrecer. Então, você passou do peso ali e tal, tá querendo emagrecer. Então, você quer falar isso para alguém. Um amigo seu alemão, você quer falar isso em alemão, ó. Ou pro doutor, sei lá, para quem você quer falar isso. Eu tô malhando todos os dias para emagrecer. Então, percebe que você tá fazendo algo para uma finalidade específica, com um objetivo específico, né? Para que você está fazendo isso? Para emagrecer. Maravilha. Só que quando você falar o que você está fazendo, nessa frase que você fala o que você está fazendo, você não usa zu, não, de jeito nenhum. Você vai usar a estrutura zu quando você fala para não sei o que lá, para emagrecer, para dormir melhor, para aprender alemão melhor. É nesse momento que você vai usar a estrutura zu. E se você quiser uma tradução, é a palavra que significa para, nesse contexto. Vamos lá. O Cacau colocou aí, ó. Vou pegar o exemplo dele. Mas se bem que tem que colocar chula aí de uma outra forma, né? Mas vamos lá. Eu vou para a escola. Ich gehe zur Schule. Então eu vou para a escola. Besser Deutsch zu sprechen. Aí ele colocou para falar alemão melhor. Ó, deixa eu redigitar a frase dele para vocês copiarem aqui, porque tem um errinho ali que é importante consertar. Ich gehe zur Schule, besser Deutsch zu sprechen. Cacau, obrigado pela contribuição aí. Talvez tenha sido o corretor e etc, mas vou redigitar aqui para fixar o comentário. Besser Deutsch zu sprechen. Deixa eu fixar isso aqui. Ich gehe zur Schule, besser Deutsch zu sprechen. Preste atenção aqui em mim. Ich gehe zur Schule é o que você está fazendo. Então, a frase normal. Eu vou para a escola. Só que aí eu quero falar para que eu faço isso. É aí que eu vou usar a estrutura zu. A palavra ela tem que ficar logo depois da vírgula. Então, tem uma vírgulazinha aí separando a Hauptsatz da Nebensatz. Não vou entrar nesse assunto agora, mas tem uma vírgulazinha separando aí orações. Então, antes da vírgula, você fala o que você faz. Depois da vírgula, você vai falar para que você está fazendo isso. Né? Então, vírgula, você pode traduzir como para. E o zu, a palavra zu, vai ficar lá no final, antes do verbo no infinitivo. Não vou entrar nesse assunto também agora de verbo no infinitivo, senão a gente vai fugir demais. E, enfim, eu estou falando de vários temas aqui. Cada tema desse poderia dar uma aula de 1 hora, né? Mas vamos lá. Ich gehe zur Schule, besser Deutsch zu sprechen. Eu vou para a escola. Para que você vai para a escola? Para falar melhor alemão. Beleza? Então, zu tem essa... se você entender para que você usa isso, vai te facilitar. Você usa isso toda vez que você quiser falar do para que você faz alguma coisa. A finalidade. Para que você faz isso? Né? Então, você pode falar o seguinte. Velho, frequentemente eu vejo seriado. Frequentemente eu vejo seriados. Para que você faz isso, Ravili? Ou para que você faz isso, fulano? Besser Deutsch zu lernen. Então, seriado, se você está com áudio ali alemão, sem legenda, ou vendo seriado todo dia, vai te ajudar com certeza na compreensão auditiva. Isso é um fato. Então, se você está ali todo dia vendo seriado, você pode falar ich gucke ou ich schaue, tanto faz, ich schaue, jeden Tag, vou colocar todo dia, né? Jeden Tag Serien. Então, estou digitando para vocês. Ich schaue jeden Tag Serien. Eu estou falando o quê? Daquilo que eu executo, né? Da ação. Eu faço o quê? Todos os dias eu vejo séries. Depois, eu coloco uma vírgula. Depois da vírgula eu vou falar para que eu estou fazendo isso. Aí eu boto a palavra para besser Deutsch zu lernen. É claro que a ordem das palavras, principalmente em relação ao verbo, não fica igualzinho em português. Então, não se preocupe com isso. Pense na seguinte regra. Depois da vírgula eu coloco que seria o nosso para em português, né? E em alemão, o zu mais o verbo vai lá para o final.
Ravile, mas e a meiuca ali, o meiozinho? Pô, se você acertar pelo menos depois da vírgula, que tem que ficar a palavra e você acertar que tsu vai acompanhar o verbo no final, pode ser que você erre no meio ali, mas já vai facilitar bastante. A chance de você também errar é grande, né? Ou a de você acertar é grande. Porque você acertou o comecinho ali depois da vírgula e o final, o restante você vai acertar com mais facilidade. Então, tá aí, ó. Ich schaue jeden Tag Serien, besser Deutsch zu lernen, para aprender melhor alemão. Porque, claro, se você está ali tendo contato com o idioma, né, com o seriado, ouvindo, compreensão auditiva, você vai aprender melhor. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Vocês estão entendendo o raciocínio? Ich esse Gemüse, gesund zu sein. Boa. Ravile, qual a diferença do tsua pro tsu? Bem simples isso aí. Na verdade é porque com R é porque você pode juntar a preposição tsu, né, a palavra tsu, com o artigo der. Então você pode fazer isso aqui, ó. Então tsu mais der é o tsu com R aí, ó. Tsua. E o tsu normal, assim, que eu acabei de colocar para vocês, é a preposição sequinha. Ela na sua forma original, sem juntar com nada. Beleza? Gabriele. Eita, tava com saudade de sua aula. Top. Maravilha, tem toda segunda e quarta. Toda segunda e quarta, 19h15, se você estiver na Europa. Se você estiver no Brasil, 14h15. Gente, vocês estão acompanhando aí o raciocínio? Du hast gut erklärt. Dankeschön. Das freut mich sehr. Show. Deixa eu ler aqui meu roteiro, para não esquecer nada. Maravilha. Boa. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Se alguém em alemão te perguntar para que você faz alguma coisa, você pode usar uma estrutura chamada de zu, né? E aí, por exemplo, se você souber disso, você vai conseguir construir várias frases do dia a dia envolvendo finalidade, né? Para que você faz aquilo? Então, alguém vai te perguntar, poxa, o que é que você faz para aprender alemão? Aí você pode falar o seguinte: Ich schaue Serien, besser Deutsch zu lernen. Então essa estruturazinha zu, ela é muito utilizada no dia a dia, para você realmente falar para que você faz aquilo, para quê, qual é a finalidade disso. Ich esse oft zu Hause, então, né, frequentemente eu como em casa, mas para que você faz isso? Geld zu sparen, para economizar dinheiro, entende? Então é muito importante lembrar que a palavra tsu tem vários significados, a gente está trabalhando esse tema aqui hoje na live. E se você ir aprendendo devagarinho cada um dos significados de tsu, como a gente está fazendo aqui hoje, você vai conseguir utilizar e entender de uma melhor forma, beleza? E é dessa forma que você vai se aproximar mais de um alemão útil, de você entender por que aquele assunto gramatical é importante. E isso vai acelerar seu aprendizado, vai te dar mais clareza e vai te dar mais conforto no aprendizado de alemão, que a gente sabe que pode ser desafiador se você estiver estudando da maneira errada. Beleza. Bora então para a próxima possibilidade. A próxima possibilidade é bem interessante, mas antes eu vou ver se vocês comentaram alguma coisa aqui. Não tem comentário novo não. Vamos continuar. Gente, a palavra tsu você também pode utilizar em expressões fixas. E tem uma expressão muito legal com a palavra tsu, eu gosto muito, que às vezes a gente quer falar isso e fica, pô, como é que fala isso em alemão, hein? Do tipo assim, ó. Pela primeira vez. Pela primeira vez é uma expressão fixa com tsu. Então você pode falar assim, pela primeira vez na minha vida eu pulei de paraquedas quando eu estava na Itália. Pela primeira vez na minha vida isso e aquilo. Isso eu estou fazendo pela primeira vez. Então é uma expressão fixa com tsu. Então eu separei aqui no meu material, no meu roteiro, que a gente chama de roteiro, algumas expressões fixas com tsu para vocês anotarem agora e colocarem em prática, beleza? Então vou colocar para vocês aqui, ó. Quase, Trícia. Faltou só um detalhezinho aí, mas obrigado, é justamente quase isso aí. Vamos lá, ó. Zum Schluss. Já podem anotar. Vou fixar isso aqui. Zum Schluss.
Ravili, quando é que eu vou usar essa expressão aí, zum Schluss? Cacau colocou aí, é quase isso aí também, mas é um pouco diferente, vou tratar disso também. Zum Schluss. Qual é o sentido disso? Você vai usar zum Schluss no sentido assim, ó, e para finalizar, né, zum Schluss, e para finalizar, para concluir, eu fiz isso, isso e aquilo. Né? Sei lá, você quer falar o seguinte, se alguém te fez um favor muito legal, aí você falar para a pessoa que enfim, você tá ali conversando com a pessoa fez um favor e tal, aí pra finalizar aquele papo você quer agradecer. Aí você chega pra pessoa e pode falar o seguinte: Zum Schluss möchte ich mich bei dir bedanken. Vou colocar pra vocês aqui a frase completa, né? Zum Schluss möchte ich mich bei dir bedanken. Isso aí é o seguinte, gente. Pra finalizar, pra encerrar aqui, eu gostaria de te agradecer. Né, para fechar, o Cacau colocou aí, né, para fechar, para encerrar o raciocínio ou o ato, né, não só o raciocínio, pode ser um ato também, exatamente. Então, zum Schluss. Você vai memorizar isso aí de uma forma fixa, é uma expressão fixa, zum Schluss, para concluir, para fechar, para finalizar. Maravilha, vamos para a próxima agora. Você vai falar o seguinte, ó, pela primeira vez, zum ersten Mal. Você vai, deixa eu fixar aqui. Zum ersten Mal significa pela primeira vez. Pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez que estou fazendo isso, pela primeira vez aquilo. Zum ersten Mal. Memoriza isso como uma expressão fixa. Porra, Vili, como é que fala pela primeira vez na minha vida? Zum ersten Mal in meinem Leben. Zum ersten Mal in meinem Leben. Pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez na minha vida. Memoriza isso com uma estrutura fixa. Dá para explicar essas declinações aí, porque o zu tá com M, porque ersten tá com N no final, já que originalmente é erste. Dá para explicar tudo isso. Só que eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque isso envolve regra de declinação de número ordinal, regra de declinação de artigo, zu pede o dativo. Eu não vou entrar em muita gramática agora. É uma forma de acelerar o aprendizado você memorizar a estrutura fixa e não ficar pirando demais em declinação. Embora eu explique também a declinação, beleza? Cacau falou, tá muito boa essa aula. Show de bola, fico feliz. Vamos pra cima. Ô, Gabriele, muito boa a sua frase. Vamos só consertar uns detalhezinhos aí, aproveitar o gancho que você digitou isso aí, ó. Gente, dá uma olhadinha na frase da Gabriele. É uma frase muito boa. Só vou aproveitar o gancho para consertar corrigir algumas coisinhas. Zum ersten Mal in meinem Leben, com M, tem que ser com M, dativo, né? E depois você vai colocar o verbo. Depois da palavra Leben, você vai colocar o verbo. Zum ersten Mal in meinem Leben spreche ich Deutsch. E Deutsch você vai colocar com D maiúsculo, beleza? Próxima expressão. Você pode falar o seguinte: zu Beginn, para começar, ou no começo, né? E tem várias outras expressões que eu anotei para vocês aqui, mas não precisa colocar todas não, porque eu anotei um monte. Não é essa necessidade. Eu só quero mesmo trazer essa consciência para vocês de como usar zu em várias circunstâncias diferentes. Vamos lá, olha só. Então atenção aqui. Em alemão, a palavra zu, ela tem vários significados e várias possibilidades de uso, inclusive em expressões fixas que você pode utilizar no seu dia a dia. Então, se você, enfim, concluiu algo e está escrevendo ou falando assim, e para finalizar, eu gostaria de te agradecer, ou e para concluir, eu gostaria de apresentar esse projeto aqui, etc. Então, para concluir, para finalizar, você pode usar uma expressão com zu, né? Zum Schluss. Zum Schluss möchte ich mich bei dir bedanken. Né? Para finalizar, eu gostaria de te agradecer. Uma outra expressão com zu, você pode utilizar com, por exemplo, pela primeira vez. Zum ersten Mal. Pela primeira vez na minha vida. Zum ersten Mal in meinem Leben lerne ich Deutsch.
Pela primeira vez na minha vida, estou aprendendo alemão. Então, se preparando da maneira correta, tendo essa clareza de que é ineficiente você aprender palavras isoladas, é importante ver o contexto, é importante ter acesso a alguém que possa te explicar quando e como utilizar aquela palavra, o que é que significa aquela expressão em português, tudo isso vai facilitar e vai acelerar seu aprendizado de alemão, beleza? Então, use essas estratégias para que você se comunique cada vez melhor, use cada vez mais um alemão útil aqui num país que fala alemão, beleza? Show de bola! Gente, agora é um momento muito legal que a gente vai colocar a nossa gotinha. Para quem é novo na nossa live aqui, essa gotinha que eu vou fixar aqui agora, ela representa a nossa dedicação. Porque para você aprender qualquer idioma, você precisa ter consistência. É todo dia um pouquinho, é muito mais eficiente do que um dia só, várias horas. Então sempre tenha isso em mente. Esqueça esse lance de, vou pegar sábado, vou ficar estudando várias horas. Não é eficiente se você não faz isso todos os dias. Você pode até estudar várias horas, mas desde que seja todos os dias, beleza? Tô tentando fixar essa gotinha aqui, ela tá danada, hein? Então quem acompanha aqui as lives sabe que eu uso essa gotinha como uma metáfora, né? Pra nossa dedicação. Então se você todo dia, você se dedica um pouco, em algum momento você vai colher esse benefício. E eu queria compartilhar um negócio com vocês, eu acho que vai ajudar na motivação de vocês. Eu até estava conversando isso ontem, que é o seguinte. Teve um momento no meu aprendizado de alemão, eu aprendi alemão já adulto, eu não cresci, eu não nasci na Alemanha. E é por isso que eu tenho esse olhar de como é que você pode aprender mais rápido, porque já que eu passei pelo processo, eu consigo identificar o que é que eu fiz de certo, o que é que eu fiz de errado. Eu realmente fui muito dedicado ao longo desse processo. Teve um momento que eu estava ouvindo em alemão, áudios em alemão, podcast e etc. E eu não entendia muita coisa, eu entendia 30%, 35%, às vezes 20%. E eu ficava muito ansioso, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu ficava muito ansioso me perguntando o seguinte, não sei se vocês se perguntam isso. Quando é que eu vou conseguir entender mais de 90% ou mais de 80%? Será que isso vai acontecer? Eu me perguntava isso direto. Então bati um medo, de verdade, medo, de verdade. Será que vai acontecer? E se não acontecer? E se eu me dedicar 3 anos, 4 anos e eu melhorar só um pouquinho? Então bati um medo, só que tinha um lado mais consciente que pensava o seguinte, cara, relaxa, você está muito ansioso com o presente, faz o do dia. Então sempre aquela luta interna, né? Parece que na mente tem um lado mais, a mente tem um lado mais sábio e tem um lado mais assim que não é meio inconsciente, tem muitos medos e tudo mais. Então o lado medroso ficava, cara, quando é que vai vir? Será que vai vir? Será que virá esse momento em que eu vou entender mais de 90%? Me perguntava sempre. Então todo dia essa luta, né? Todo dia essa luta, todo dia essa luta. E aí um belo dia, depois de um bom tempo, com a dedicação, errando pra caramba, por isso que eu também que eu demorei um pouco, porque eu errei muito. Hoje em dia eu passo um macete pra vocês não errarem em algumas coisas. Mas eu errei muito pra aprender o idioma. Só que eu fui acertando, errando. Em algum momento eu comecei a entender sempre mais de 90%. Às vezes eu entendia tudo, às vezes não, faltava uma palavra ali, uma palavra aqui. Isso é normal, você não consegue dominar todo o vocabulário de nenhum idioma. Nem em português a gente domina todas as palavras, né? Então, quando chegou esse momento, e não teve nada a ver com chavinha, né? Tem muita gente que fala, tem a hora que a chavinha vai virar. Eu não acredito nisso, eu acredito que é um processo gradativo. Você continua, aí passa de 30%, passa a entender 40%, você continua, aí passa a entender um pouquinho mais, aí você vai continuando e tal. Chega um momento que você está muito mais familiarizado, porque você teve tanto contato com o idioma, mas tanto contato, que chegou. Vou dar um conselho para vocês. Vocês vão, com certeza, atingir esse objetivo. Porque eu considero que eu tenho uma inteligência mediana. Eu não sou um cara super inteligente, nem sou um cara burrão. Eu sou um cara com a inteligência que eu considero normal. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Só que vocês têm que ter uma coisa que eu tenho. É consistência. Eu sou um cara consistente e eu vou pra cima, eu não desisto fácil. Então eu queria isso e fui pra cima, fui, até alcançar.
Então vocês vão alcançar com certeza, só que vocês não podem desistir. E vocês têm que ter contato com o idioma todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Nem que seja um pouquinho. Claro, quanto mais melhor. Mas se está quase impossível, por causa de outras demandas, porque trabalha, por causa disso, daquilo, toma cuidado também com a autossabotagem, não ficar colocando dificuldade onde não tem. Porque tem muita gente que realmente está passando por dificuldades, mas está estudando mesmo assim porque alemão é uma prioridade. Entende? Então toma cuidado também com a mente para não ficar colocando dificuldade demais onde não tem, enquanto você passa 2 horas mexendo no Instagram, no celular, e não está estudando alemão, então toma cuidado com isso, beleza? Então, vocês têm que ter contato diário com o idioma alemão. E de todas as habilidades, falar, escrever, ouvir, ler, eu focaria no lugar de vocês em ouvir alemão. Ouvir muito alemão, de preferência sem legenda. Pega aí, ó, seriado na internet, pega podcast. Podcast pra mim é um saco, porque toda hora eu desligo, não consigo entender nada. Tudo bem, não tem problema. Se você desliga muito, pega seriado, que tenha o vídeo, né, e tudo mais, vai ajudar a conectar. Vicia. Pega um seriado que você já viu, termina todo, vá para um outro, vicia, vicia, vicia. Passa vários meses viciado nisso. Claro, continua se dedicando também, estudando um pouco de gramática, porque é importante também, etc. Fazer um estudo completo é importante. Mas eu diria que a compreensão aditiva é a habilidade que vai te dar mais um conforto emocional. Quando você está na rua, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, e você começa a entender a galera na rua, você fica felizão, você fica felizona, porque você começa a se sentir mais pertencente, mais parte do todo, mais integrado, mais integrada. E aí quando vem esse sentimento de que você está entendendo as pessoas, você dá uma relaxada. Você relaxa um pouquinho, e quando você relaxa, você entende ainda mais. Porque muitas vezes você não entende, não é nem que você não tem um vocabulário razoável. Às vezes, hoje você tem um vocabulário razoável, mas às vezes você não entende por causa do nível de tensão. A pessoa conversou com você, você ficou preso a uma palavra ali, enquanto ela continua falando, você está preso a uma palavra. Enquanto você desconsiderou, por exemplo, o contexto que está acontecendo. Entende? Então, tente ser um pouco mais criança, entre aspas, no sentido de não ter medo de errar e não ter medo de não entender. Você tem que ir pra cima e pensar o seguinte: cara, fala aí, vai. Não entendi. Wie bitte? Não entendi. Wie bitte? Kannst du langsam sprechen? Você pode falar mais devagar e você vai conversando com a pessoa ali sem medinho, entende? Eu acho que se eu entrar nesse papo aqui agora, já entrei na verdade, né? Eu vou ficar aqui mais um tempão falando com vocês sobre isso, porque eu gosto muito dessa coisa do aspecto psicológico, do aspecto ali interno, né? Como é que você vai lidar com frustrações, com medo de não aprender e tudo mais. Eu preciso ir. Então, só ler os últimos comentários aqui, mas eu preciso já sair. Mas eu não quero deixar de ler o que vocês falaram aqui. Estudar alemão é gatilho para ansiedade. Depende, né, de como você está enxergando isso, mas eu te entendo. Nossa, eu estou nessa fase, Atrícia. Pensamento e medo, principalmente quem está indo para trabalhar com prazo para chegada lá. Esse negócio de prazo, de prova, né, é horrível isso. É horrível, mas vai pra cima. Aceita a realidade, arregaça, vai pra cima. Só às vezes calmo, às vezes ansioso. Você vai tentando lidar com o seu sentimento, né? Eu estou destravando meu alemão falando com meus vizinhos que são maravilhosos. E percebo que quando eu falo uma palavra errada, eles repetem a mesma palavra, porém correta. Show, já é muito bom isso. Você ter esse feedback positivo, né? Perseverança, show, é isso mesmo. Moro na Suíça e peço para falarem no Hochdeutsch. Porque, pô, os dialetos que tem na Suíça, ninguém merece, né? Isso é verdade, eu preciso ler, ouvir e ver. Estou ouvindo todos os dias, aí você me falou algo que eu tinha dúvida. Show de bola. Com ou sem legenda. Às vezes acho que me atrapalha a legenda. Você tem razão. Olha só, vou te explicar sobre isso, que eu passei anos também tendo essa dúvida. Com ou sem... O que é que eu faço aqui? Meu Deus do céu. Então eu testei tudo que você imaginar. Testei com outras pessoas também. Vou tentar explicar esse lance de com ou sem legenda. A nossa atenção, quando você está focado ou focado exclusivamente em uma coisa, a chance de você
ter uma experiência mais profunda em relação àquele único foco é muito maior do que quando sua atenção está dividida. Até em português, olha que interessante, até em português, se você está vendo um vídeo em português, tá com o som ativado, mas se tiver uma legenda, você fica olhando para a legenda. E não há necessidade nenhuma de você olhar para a legenda, porque você entende português. Mas você olha. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se conecta com aquilo que vai aparecendo. Principalmente se for, né, um vídeo, alguma coisa assim, você vai se conectando com o que está aparecendo. Então, se tem um cara lá no vídeo e está aparecendo legenda, mudando ali, você vai ficar olhando para a legenda. Não há necessidade, você entende português. Com alemão é a mesma coisa. Tem vantagens de você ouvir e ver com legenda? Legendas? Tem vantagens. Quais são as vantagens? Você está praticando um pouco de compreensão auditiva, embora seu foco não está 100% na compreensão auditiva. Então, você está ouvindo ali em alemão e está lendo a legenda, praticando um pouco de leitura. Em vários momentos você vai perceber que a legenda não é idêntica ao que a pessoa está falando no vídeo. E eu reclamava muito em relação a isso. Falava, pô, como é que não... Poxa, a legenda não tá igual, que não sei o que e tal. No começo eu reclamava, depois eu comecei a achar legal, porque eu percebi que muitas vezes eram palavras sinônimas. O sentido era o mesmo. Então, a pessoa estava falando uma coisa no vídeo, a legenda era com sentido parecido. Então eu acabava aprendendo várias palavras novas por causa da legenda. Eu sempre via dando pause, né? Gente, é cansativo, mas esse esforço é necessário. Aprender envolve se esforçar. Então eu ficava dando pause toda hora. Cada 10 segundos ou 20 segundos, pause, voltava. Eu era desse nível. E durante meses fazendo isso. Meses. Beleza. Um belo momento eu quis testar sem legenda, mas eu tive medo. Eu ficava assim, só parecendo uma criança. Nossa, vou tirar a legenda. Não, ainda não estou preparado não. Aí ficava um tempão ainda com legenda, até um belo dia ter a coragem. Olha o nível, né? Até um belo dia ter a coragem de tirar a legenda. Aí tirava a legenda. E aí caramba, eu percebi que sem legenda minha atenção ficou muito mais voltada para o áudio. Então eu estou começando a perceber alguns aspectos aqui de fonética, de pronúncia, que eu não estava percebendo antes, porque minha atenção estava um pouco dividida com a legenda também. Entende? Então, quer trabalhar muito compreensão auditiva? Sem legenda. Maravilha, eu vou entender menos no começo, mas é treino. Aí você vai treinando, o nível de entendimento vai só aumentando. Então, você pode ir testando aí, depende muito do seu nível, mas sem legenda é fato que você vai estar treinando muito a sua compreensão auditiva. Então, eu recomendo bastante sem legenda, porque quando você sai na rua, as pessoas estão conversando contigo com placas, é importante se perguntar isso. Quando você está na rua, ninguém está com plaquinha na mão. Então, eu recomendo sem legenda, na rua não tem legenda. Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu acho que eu esqueci. Lembrei. Ravili, filme seriado original alemão, com atores, atrizes alemães, enfim, ou dublado? Dublado, com certeza. Não é que eu não estou dizendo para você não assistir um seriado original alemão, não. Não é isso que eu estou falando. Assista. Só que é o seguinte, o dublado, aquela dublagem foi gravada no estúdio. Faça um teste para vocês verem. Quando você assiste um filme seriado dublado para o alemão, fica muito mais claro para você entender do que quando o áudio é original em alemão. Fica muito mais para dentro. O alemão ele fala meio para dentro, né? Fala baixo, um pouco para dentro, um som mais fechado em comparação com o português. Então, eu recomendo você ver dublado. Maravilha, eu vou perder o movimento da boca das pessoas, a voz original daquele ator, atriz. Eu sei, eu era desse tipo de pessoa também, que ficava assim, não, vou ver a original, eu não quero perder a voz original ali, o sentimento do ator, da atriz, eu quero ver o movimento da boca, isso vai me ajudar no aprendizado ali, etc, na fonética. Na prática, vai te ajudar muito mais você ouvir com mais clareza do que você ficar capengando para tentar entender o alemão ali, daquele daquele ator ou atriz nativo. Né? Não sei se você está entendendo meu raciocínio, mas o meu conselho é esse. Beleza, terminar de ler os comentários. Eu entendo demais, porém, para falar trava. Só penso, minha gramática está toda errada. Não pensa nisso, não foca na gramática, foca em se comunicar. Claro, continua estudando gramática, mas pense na comunicação. Tô passada com teu discurso hoje, parece que foi para mim. Show de bola, que bom.
Pelo menos você vai refletindo aí. Isso mesmo, bloqueia. Aqui na Suíça, quem aprende Hochdeutsch não vão entender o alemão suíço. Se você mora na Suíça e é necessário para conviver aprender também o alemão suíço, aí é um trabalho dobrado, né? Principalmente. Agora é o seguinte, na Suíça os meios de comunicação, os meios oficiais de comunicação, nos meios oficiais de comunicação você vai ter acesso ao Hochdeutsch, o alemão padrão. Então, claro que é importante você aprender o alemão padrão. No dia a dia, quando eles realmente estão conversando e vão falar o alemão suíço, claro que você convivendo aí é importante que você aprenda também, mas eu não focaria só no alemão suíço, eu focaria no Hochdeutsch, até porque questão de trabalho, e-mails, provas, etc. E aí, ao longo no meu dia a dia, eu tentaria aprender o alemão suíço também. Obrigado por essas palavras finais. De nada, para mim é um prazer falar sobre essas coisas. Tá precisando ouvir isso, não vou desistir, show de bola. Preciso muito passar no Goethe B1 em dezembro. Vai passar. Se dedique que você vai passar com certeza. Isso mesmo, é verdade, sim, eu também. Eu assisto com as legendas em alemão para ver a escrita das palavras. Beleza, mas em algum momento você tem que passar para sem legenda. Né? Pense que o sem legenda seria o seu objetivo futuro ou, enfim, futuro, mas o futuro aí depende, né? Pode ser daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, você tem que avaliar. Eu precisava ouvir isso, é uma guerra absurda, exatamente. Ravile, você é de qual região no Brasil? Eu sou da Bahia, uma cidade do interior chamada Jequié, Bahia. Show de bola, muito bom. E para além disso, tem mais opção de bons filmes. Deixa eu ler se tem alguma mensagem para responder aqui. Esse sotaque da nossa Bahia é massa. Tamo junto. Bird Box, Barcelona, a menina fala alemão. Massa. Gratidão, Ravile, foi show de bola. Gente, então, grande beijo, grande abraço. A gente se encontra na próxima segunda. Coloque na agenda, segunda-feira, às 19h15, horário aqui da Alemanha. No Brasil, isso é às 2h15 da tarde, beleza? Jequié, Terra do Sol, exatamente. Minha cidade na Bahia quente pra caramba. Gente, beijão pra vocês. Hoje foi maravilhoso, gostei muito. E até a próxima. Tchauzinho.